Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos agora para mais uma aula aí do nosso primeiro trimestre, tá bom? Lembrando que nós estamos usando este livro, tá joia? Este livro que vai acompanhar, que vai nos acompanhar nesse ano todo, tá joia? Agora nós já estamos na aula 4. Tá bom, pessoal? Nós já estamos no capítulo 2. Vamos iniciar, na verdade, agora o capítulo 2, ok? Que fala sobre a África, nossos antepassados. Pessoal, no primeiro capítulo, né, que vocês viram lá com a Tenente Silvana, no primeiro capítulo a gente tratou de tempo, né, nós falamos de cronologia, nós falamos da datação que os historiadores usam, que é antes de Cristo e depois de Cristo, tá joia? Tudo isso, todo esse conhecimento que vocês tiveram, tem que deixar aí na cabeça de vocês, ok? Nós vamos usar muito isso daí. É importante que vocês sempre estejam lendo, refazendo as questões. Vocês fizeram um roteiro de estudo muito legal, muito bacana. Tem que estudar, tá bom, pessoal? Se organizem o calendário aí de vocês, se vocês estudarem, tá bom? Estamos estudando aí meio híbrido, né? No AVA e também presencial, mas ó, vai dar tudo certo, tá joia? Vamos comigo então? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, pessoal, para a gente começar, então, a pensar aí sobre, na África, nossos antepassados, ok? Já estamos na semana 8, né? Na aula 4, tá joia? Vamos lá, então? Olha só. Os antepassados diretos do ser humano atual, incluindo o Homo sapiens, vêm da África, o motivo pelo qual o continente africano ele é considerado o berço da humanidade. Então, pessoal, foi lá no continente africano, então, né, que surge ali o primeiro homem, tá? Nós vamos ver nessa aula aqui que homem que era esse, como que isso foi pensado, como que foi descoberto que o homem, então, surgiu de lá. Tá joia? Lembra, pessoal, sempre que a história ela é um contínuo, tá bom? Tem que entender lá o capítulo 1, tá joia? E para vocês continuarem aí entendendo. Nós tivemos aí um período de estudos e tal, que a gente falou bastante da pré-história, né? E agora a gente está continuando, a gente vai continuar, então, falando sobre a pré-história, sobre esse primeiro homem aí, né? O primeiro, como que surge o homem, como que o homem, então, vai se organizar enquanto sociedade, enquanto pessoa, enquanto mudando aí o seu ambiente. Olha só, então, nesse capítulo, vou voltar aqui para vocês verem, olha só, nesse capítulo, né, na África, nossos antepassados, então a gente vai iniciar lá no início da pré-história, tá bom? Lá no iniciozinho, então, da pré-história, a gente vai começar aí, porque foi justamente onde o homem vai surgir. É na África, pessoal, que vai surgir os primeiros vestígios, né, que os historiadores vão conseguir em relação aos primeiros vestígios de seres humanos, então, nesse período, tá? Já continuando aqui, ó, então, o continente africano é o berço da humanidade. Lembrem-se sempre disso, né? Porque foi lá que o homem, então, vai surgir. É lá que o homem vai aparecer, vai surgir os primeiros vestígios da vida humana, digamos assim. E os historiadores, né? Os pesquisadores, os arqueólogos, tá? É lá, então, que vai surgir esses primeiros vestígios aí. Vamos avançar? Olha só, pessoal, então, lembra sempre de seguir aí no livro de vocês, tá? Lembra sempre de ler o livro. Esses slides aqui, diferentemente daquele primeiro momento que nós vivemos, o slide agora, ele não é a base total dos seus estudos, tá? Você tem o livro é a base do seu estudo. Então, o slide aqui é só para a gente ilustrar mesmo a nossa aula, tá? Você tem que abrir o livro, você tem que ler o livro, você tem que marcar o livro, tem que fazer resumos no seu caderno, tá joia? Faça a sua parte, né, como aluno, tá bom? Para você se dar muito bem, tirar notas boas, tá? E aprender bastante, tá joia? Todas as matérias pode se organizar, pode ler o livro, né? É,
ler o material que o professor faz também, tá joia? Tudo isso nós fazemos para ajudar vocês, beleza? Então, estudem, façam o papel de vocês, tá bom? Olha só esse tópicozinho que tá no livro de vocês para a gente conversar, então, sobre o continente africano. Lembra que o título, né, do nosso capítulo, desse capítulo 2, olha aí, né, nesse primeiro trimestre nós vamos estudar muita coisa e nós estamos iniciando aí. Então, no capítulo 2, né, daqui a pouco é o capítulo 3, que já vai tratar da América, né? Da nossa casa, né? Nós somos americanos do Sul, tá joia? Olha esse tópico aí. Planeta Terra, nossa casa tão antiga. Pessoal, olha só. Muitos povos em diferentes lugares e períodos procuraram explicar o surgimento do universo. Porque olha só, a gente vai começar a estudar, então, a pré-história, mas espera aí, né? Aí vem a pergunta na nossa cabeça, né? Como que tudo surgiu, né? De onde que veio, né? A gente entra aí na parte da filosofia, já, para a gente pensar de onde nós viemos, né? Para onde nós vamos, então. E aí, então, muitos povos, desde as civilizações antigas, desde a pré-história em si, né, quando o homem já passa a ser um ser pensante, ele começa a se questionar o surgimento do universo. Então, e aí várias civilizações vão começar a pensar nessa questão e vão começar a fazer teses, né, a pensar em possibilidades do surgimento do universo. O livro traz, eu até coloquei para vocês como exemplo, traz dois exemplos aí para a gente começar a pensar nesse surgimento do universo. Como que tudo surgiu, né? Como que o universo em si ele vai surgir, todas as coisas, como que o planeta, né, nossa casa tão antiga, vai surgir, certo? E aí, ó, os gregos, eles pensaram numa teoria. Eles falaram o seguinte, ó, que no início era nada, né, era uma grande escuridão, tá joia? Governado por um único Deus chamado Caos. Era o caos que governava aquela escuridão, tá joia? E depois veio a Terra. Com a Gaia, né, a deusa Gaia foi quem gerou o céu, o mar e as montanhas. E aí, essa é a teoria, tá? É a história, é um mito que os gregos então vão contar para explicar o surgimento do universo, tá joia? Lembrando que essas civilizações antigas, elas vão é, pensar em teorias, tentar descobrir, né, criar histórias, assim, muitas vezes histórias com deuses, né, como esse dos gregos, para explicar então, o surgimento do universo. Tá joia? Temos outras civilizações também pensaram em possibilidades de como que o universo surgiu. E aí, bem mais tarde também, né, a Bíblia, ela vai trazer uma ideia também de como tudo surgiu. E da Bíblia é uma história que nós já conhecemos, né, nós já conhecemos a história que a Bíblia traz, dizendo assim que Deus criou o mundo, né? Deus criou todas as coisas e Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança do barro, né? Então, essa é a história que a Bíblia traz como teoria, tá joia? Como teoria para explicar para a gente como que tudo surgiu. Então, na Bíblia diz que Deus, né? Que Deus, que é o único, é Ele quem vai criar todas as coisas, inclusive vai descansar no sétimo dia, né? Depois de ter criado todas as coisas, Ele vai descansar no sétimo dia. Então, essa é a explicação que a Bíblia traz para nos explicar o surgimento de tudo. Tudo bem? Lembra, pessoal? São várias civilizações, então, vão trazer uma explicação, né? Vamos pensar numa explicação, outras civilizações antigas, numa explicação para o surgimento, então, de tudo. Tá joia? Olha só, também no século XX há uma explicação para como que o universo surgiu, mas essa já é uma explicação científica, né? Uma explicação que tem vários estudos, vários experimentos, várias coisas ao redor, então, dessa explicação. Os cientistas, eles vão descobrir, então, que o universo
veio de uma grande explosão, tá? Então, a partir do século XX, né, em meados aí do século XX, os cientistas, né, já bem conceituados, já bem, no século XX, já com muita tecnologia, né, eles vão pensar, então, em como que o universo surgiu, eles vão estudar, eles vão pesquisar, eles vão se questionar bastante sobre como que o universo, então, vai surgir. Tá joia? E aí, ó, descobriram então que o universo veio de uma grande explosão chamada Big Bang, né? Chamada Big Bang, que não tinha nada e há uma grande explosão criando todas as coisas, criando partículas que vai criar então o planeta Terra, que vai criar a água, que vai criar a Terra, que vai criar tudo a partir dessa grande explosão. Tá joia? Essa é uma explicação científica. Seguindo aí no livro comigo, pessoal. Vamos seguir aqui. Olha só. Então, o que é esse Big Bang, né? Eu tirei esse pedacinho aí de texto, eu tirei desse site no Brasil Escola. Coloquei a fonte aí para vocês poderem acessar, assim, para vocês poderem acessar e assim ler todo o texto que fala, né, nesse site sobre o Big Bang. Olha só, até o momento, a explicação mais aceita sobre a origem do universo entre a comunidade científica é baseada nessa teoria dos cientistas, tá? No Big Bang, tudo bem? Ou teoria da grande explosão, né? E essa pesquisa, essa explicação sobre o surgimento do universo vai vir a partir dos estudos de um cientista muito famoso que nós conhecemos bastante, que é o Albert Einstein, né? Com a sua aí, teoria da relatividade, tudo bem? Então, ó, o Albert Einstein, no texto, que está falando para a gente, que ele viveu aí, né, de 1879 a 1955. Então, pessoal, a gente pode pensar o quê? A partir dessa informação, que essa teoria da grande explosão, ela vai vir a partir aí, né, de 1960, 1900, aliás, isso, né, a partir desses anos aí é que vai surgir essa teoria, tudo bem? Para nos explicar como tudo surgiu. Isso, pessoal, nós estamos aí fazendo uma introdução para a gente começar a estudar a pré-história, tá bom? A pré-história. E aí, essa parte, ela é muito importante, tá bom? Até hoje ela é muito importante para a gente entender a evolução das espécies. Então, olha só, vai surgir o universo é que vai dar início a tudo, tá joia? E para a gente saber a história, para a gente começar a estudar a história lá desde o início, a gente tem que pensar nisso, tá, professora? A gente estuda o homem como o objeto da história, né? Como o objeto da ciência chamada história, mas como que tudo surgiu? É por isso que a gente vê o início, então, de tudo, né? O universo, né? O surgimento do universo, tá joia? E vamos ver essa teoria muito interessante também, chamada evolução das espécies, que um cara lá atrás, lá no passado, ele vai começar a pensar sobre isso. Peraí, mas como que surge tudo, né? Como que os seres humanos, de onde que o ser humano vem? Tá joia? E aí, ó, Darwin, então, ele vai dizer que todos os seres vivos passou por um longo processo de mudanças ocorrida nos ancestrais e chega a gente até hoje. Olha aí que interessante. Darwin, então, ele é um estudioso, tá? Darwin, ele vai ah, pensar então sobre os seres vivos, como é que, de onde que veio, será que foi Deus mesmo que pegou um barro lá e fez o homem, pronto, né? Acabou? E ele vai começar então a pensar. Para isso, ele vai fazer uma viagem, né? Olha aí, eu coloquei o ano aí no slide para vocês, tem também no livro de vocês, que em 1859, então, o Darwin, Charles Darwin, vai fazer uma viagem pelo continente africano. Lembra que o continente africano é o berço da humanidade? Então, ele vai lá, vai observar os seres vivos, a natureza, né? Vai observar é, é,
as pessoas, né, que lá viviam nessa época, tá? Ele vai viajar também pela América do Sul, chegando aqui, né, no Brasil, nessa terra tão maravilhosa, a natureza tão exuberante, né? São os americanos do Sul. Então, ele vai viajar pela América do Sul também, observando seres vivos, observando a natureza, né? Para poder estudar, para poder formular a sua teoria, que é chamada de evolução das espécies. Olha só, ele também vai viajar pela Oceania, né? Observando os seres vivos para poder fazer, então, a sua teoria chamada de evolução das espécies. Olha só, aí, com essa observação toda, com todas as anotações que ele fez por essas viagens, ele vai falar de uma seleção natural. Ele vai falar, olha, os seres vivos, o que aconteceu até hoje é uma chamada seleção natural, onde isso aconteceu, essa seleção natural, em milhões de anos, tá? Onde as espécies mais adaptadas vai deixar descendentes. Então, a grande questão é que os seres vivos, eles vão sobreviver, vão se perpetuar se deixar descendentes, tá joia? E aí, essa chamada seleção natural é o que vai fazer com que aqueles que deixam descendentes se adaptem melhor. Vamos entender um pouquinho mais? Essa teoria do Darwin, então, a seleção natural, né, a evolução das espécies, ele vai explicar o seguinte, por exemplo, olha esse desenho que eu coloquei para vocês, e é também o exemplo que está no livro de vocês da girafa. Imagina que as girafas, olha só, elas se alimentam, então, do topo ali das árvores, né, do broto ali das árvores. E aí, com o tempo, olha só, elas, no primeiro desenho aí, elas ainda não alcançam a árvore, né? E aí, com o tempo, lembra que essas mudanças, pessoal, são milhões de anos, tá? Com o tempo, elas passam a conseguir alcançar o topo das árvores, certo? E assim ela está, então, se alimentando. E isso vai fazer com que ela, então, a espécie dela se adaptou, né? Ou seja, o pescoço cresceu bastante para poder alcançar o topo da árvore. Essa, essa girafa, ela vai sobreviver, então, né? Porque ela vai conseguir se alimentar. Olha o desenho, né? Essa sequência de desenhos aí da girafinha, na letra B. Então, a árvore, né? As girafas de pescoço curto, tá? Elas vão tentar se adaptar, alcançar as árvores, a árvore maior, para poder se alimentar. Mas acontece que ela não se adapta, o pescoço dela não vai crescer para poder se adaptar a comer o broto das árvores mais altas. Então, o que vai acontecer? Olha aí no desenho 2, essa girafa de pescoço curto, a seleção natural vai eliminar ela, por quê? Porque ela não consegue se adaptar ao novo jeito. E isso é a chamada seleção natural. É por isso que a espécie de girafa de corpo de pescoço pequeno não vai existir, não vai se perpetuar, tá joia? Por quê? Porque ela não vai se adaptar e ela não vai conseguir se alimentar, ela não vai conseguir deixar descendentes, tá joia? Então, só para a gente entender aí a teoria de Darwin. E aí, Darwin observou não só as girafas, né, mas observou os animais, observou as plantas e o ser humano também. Aí ele vai, olha só, hominídeo, né? O primeiro ser humano foi chamado de hominídeo, porque não era ainda de fato o Homo sapiens, que é essa nossa espécie, né? Darwin, então, olha só, contrariou as visões religiosas sobre a evolução e enfrentou problemas ao dizer isso. Por quê? Lembra que quando foi que Darwin fez a sua viagem, começou a pensar sobre isso? Foi em 1859. Pessoal, nesse período, olha só, a igreja, ela já era muito poderosa, tudo bem? A igreja já era muito poderosa. Então, ah, essa teoria, né, de Darwin vai contrariar a visão que a igreja trazia, que era que Deus tinha criado o ser humano. E ponto.
né? Mas aí Darwin falou, não, não é bem assim, porque teve uma seleção natural, o homem, ele se adaptou, né? E aí ele, então, se perpetuou até hoje, tá joia? Então, lembre-se disso, que Darwin vai enfrentar problemas, principalmente com a igreja, por causa, né, dos seus estudos. Olha só, Darwin afirmou que humanos e algumas espécies de macacos têm um ancestral comum. Bom, é, macacos e o ser humano, então não é que o homem veio do macaco, tá? Essa é uma informação errônea que a gente tem aí durante a vida, né? Mas agora vocês não terão mais essa informação errada. Vai ter a informação correta, que nos estudos de Darwin, ele percebeu o seguinte, que homens e macacos, eles têm um ancestral comum, e a partir desse ancestral, né, vai surgir essas duas espécies, os macacos, né, e o homem, tá joia? Continuando aí. E esse primeiro hominídeo, né, esses primeiros seres humanos aí, lembra que o ser humano ele vai passar por um longo processo de mudanças, tá? Assim como Darwin falou, essa evolução ela ainda está acontecendo, né? Que nós ainda estamos evoluindo, só que assim, para nós percebermos essas mudanças, leva milhões de anos, é muito devagarzinho, tá joia? Aí, olha só, Ahn, o primeiro hominídeo, então, surgiu entre 7 e 3 milhões de anos atrás, na África do Sul, tá? No continente africano. É por isso aquela primeira afirmação de que a África é o berço da humanidade, tá joia? E os primeiros hominídeos, então, eles eram baixinhos, eles andavam curvados assim, muitas vezes ainda usavam as mãos para poder andar também, né? E eles se alimentavam mais de frutas, raízes e sementes. Eles ainda não tinham, ainda não caçavam, porque os animais eram muito grandes, muito ferozes, né? E eles não tinham ferramentas, não tinham força para abater o animal para ele se alimentar. Muitas vezes ele comia carne, sim, mas era carne de caça de animal que tinha deixado para lá, tá bom? Então, esse primeiro hominídeo, ele ainda não tem habilidade nenhuma, ele ainda não faz nenhuma ferramenta, então ele não consegue caçar. E aí ele se alimenta mais de fruta, de raízes e de sementes. Joia, pessoal, muita coisa, né? Mas é muito legal a gente aprender, então, sobre isso tudo. Então, nós estamos começando lá do início, lá do primeiro hominídeo, para a gente pensar, então, como que surgem as cidades, como que o homem se organiza, como que o homem produz a tecnologia, né? Que uma primeira ferramenta para a sua caçada é chamada de é uma tecnologia, tá bom? Então, a gente está começando lá do iniciozinho, tá bom? Vamos seguir aqui. Olha, pessoal, então, ó, o primeiro hominídeo, né, a gente pode chamar ele de Australopithecus africanos, tá? Então, ele era bem robusto, andava um pouco aí com as mãos, era bastante curvado, era bem baixinho, tá joia? E o cérebro, né, ainda não estava tão evoluído. E aí, nessa imagem, que eu até vou colocar para vocês depois também, a gente falar mais sobre ela, essa imagem, ó, do Australopithecus até o Homo sapiens, sapiens, vai demorar milênios de anos essa evolução, tá? E aí a gente vai estudar direitinho o que cada espécie aí de ser humano vai ter como diferencial, tudo bem? Então, olha só, o cérebro, né, do Australopithecus africanos, robustos, é um cérebro mais atrofiado, né, que ainda não tem pensamentos elaborados, né, ele ainda não consegue, por exemplo, caçar animais, tá? Então, isso vai entre o Australopithecus, que é esse primeiro hominídeo que a gente está vendo, né, que o Darwin, né, muitos anos depois ele vai estudar e ele vai perceber que, através dos vestígios, né, como que era, então, esse ser humano, até o Homo sapiens vai se passar milênios de evolução do ser humano. Tá joia? E aí, pessoal? Tudo bem? Lembra de ler o livro,
tá? Assistir essa videoaula, ok? E falar com seu professor, fala comigo lá no AVA, tá bom? Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma comparação, tiver alguma afirmação, é lá no AVA que a gente vai conseguir, então, trocar essas informações. Tá joia? Muito bom. Vamos seguir, então, que ainda falta outras aulas. Nós teremos ainda essa semana aulas 5 e 6, tá joia? Para a gente continuar, então, conversando aí sobre esse primeiro período aí, né, esse primeiro momento aí, para a gente entender o início aí da história, então. Primeiro, olha só, primeiro, a gente viu lá sobre o Big Bang, né, a grande explosão, a joia, e que dá início a tudo. Depois a gente viu que um cara, um estudioso, um pouco depois ele vai pensar no ser humano, como que o ser humano surgiu, de onde que ele saiu, e aí ele vai fazer uma teoria de evolução das espécies e vai nos apresentar o chamado primeiro hominídeo, né? Vai nos apresentar aí o primeiro hominídeo, que foi essa sua pesquisa, né, fruto de estudos, de observação, de dedicação. Vamos nos dedicar também aos nossos estudos e estudar na próxima aula sobre o período paleolítico. Espero que vocês estejam, assim, bem contentes e animados para as nossas aulas aí de história, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.